Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29 de dezembro, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 9 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Que bom que você está perseverando. Estamos na reta final da nossa leitura bíblica anual, mas não vamos terminar por completo dia 31. Dia 31 nós finalizamos Apocalipse, mas 1º de janeiro nós iniciaremos Gênesis. E eu já quero te desafiar a priorizar a palavra de Deus em 2025. E eu não quero que você faça isso sozinho. Convide outra pessoa para encarar esse desafio com você e eu te prometo estar com você aqui em 2025, porque priorizando a Bíblia, priorizando a palavra de Deus, é um estilo de vida. Oh, que coisa boa! Já vai dando aquele like? É isso mesmo. Vai se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa, né? E vamos, sem maiores delongas, para a quinta trombeta. É assim que iniciamos o capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela aqui, né? Nós vimos algo muito semelhante falando sobre essa estrela da manhã aqui, essa estrela caída, né? Em Isaías 14, versículo 12. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos, e nós já vimos aqui esses gafanhotos, né? Isso aqui simboliza forças demoníacas. Saíram esses gafanhotos para a terra. Olhe como é específico. Nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, era tão somente aos homens que não tem o selo de Deus sobre a fronte, né? Foi-lhe também dado não que o matasse, sim os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era um tormento de escorpião que fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olhe só como será essa mordida, né? Esse tormento aqui que ele fala como de escorpião. E quem já levou mordida de escorpião sabe que o negócio é muito dolorido. Pois é. Então imagine só, né? Então os homens que vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. Os aspectos dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroa parecendo de ouro, o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes como dentes de leão. Joel fala algo semelhante, né, a essa descrição. Se você for lá olhar em Joel 2,4, Joel 1,6, 2,5, você vai ver a respeito disso. Tinha couraça como couraça de ferro, o barulho das suas asas faziam como barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão da cauda tinha o poder para causar dano a homens por 5 meses. E tinha sobre eles, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abidom, Abaddon, e no grego Apolion. O primeiro aí passou, e eis que depois dessas coisas vem os 2 ais. Sexta trombeta.
O sexto anjo tocou a trombeta, ouviu uma voz procedente de 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: mesmo que tenha trombeta, solta 4 anjos que encontram atados junto ao rio Eufrates. Foram estes soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça, cor de fogo, e o jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saía da boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos tinha e estava na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça para lhe causar dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar, e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da prostituição e nem dos seus furtos. Capítulo 10, os anjos e os 7 trovões, né? João e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol. Olha a descrição deste aqui, né? Senão Cristo. É isso mesmo. Ele tinha a mão, um livrinho aberto, pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, com ruge de leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo se falaram os 7 trovões e eu ia escrever. Mas ouvi a voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não os escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo o que ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinha do céu e estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizer-lhe sobre este livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca será ele doce como o mel. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11, a ordem de medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Darei a minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas elas de pano de saco.
São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante de Deus, né? Então, aqui as duas testemunhas, elas são identificadas, né, como você viu aqui, como oliveiras e candinheiros, né? E aqui nós vamos ver que os historiadores interpretam essas duas figuras aqui, a oliveira e o candeeiro, como a figura referente a Moisés e Elias, né? Ao Antigo e ao Novo, né? Representando aqui o povo de Deus. Então, nós vamos ver que Zacarias, capítulo 4, versículo 3, 11 a 14, nos traz algumas coisas a respeito desta visão. E aí ele fala: se alguém causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora o inimigo. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Ele tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. E tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantos quiserem. Quando estiverem ainda concluindo o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá. Olha que mistério é esse aqui, né? E o seu cadáver ficará esticado na praça da grande cidade. Cadáver de quem? Das duas testemunhas, que vão ser vencidas. É o que diz aqui o texto bíblico, né? Que a besta vai pelejar com essas duas testemunhas e vai matá-las, e o corpo dela vai ficar exposto. E aí, o seu cadáver vai ficar na praça da grande cidade, que espiritualmente essa cidade se chama Sodoma e Gomorra, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E então, entre muitos povos, tribos, línguas, nações, contemplam o cadáver das duas testemunhas por 3 dias. Tá aqui, 3 dias e meio, para ser mais exata, e não permite que os seus cadáveres sejam sepultados. Os que habitavam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festas, olha só, enviaram presente uns aos outros. Portanto, esses dois profetas, né, as duas testemunhas, atormentavam os moradores da terra, né? Então, por quê? Profetizavam este tempo, profetizavam, né, a destruição, profetizavam, né, aquilo que incomodava aqueles povos reunidos ali. E olha só o que acontece então. Fala no versículo 9: então muitos dentre os povos contemplaram os cadáveres, duas testemunhas, por 3 dias e meio, e não permitiram que esses cadáveres fossem sepultados, e os que habitavam sobre a terra se alegravam, né? Fizeram festas, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então pense só, as testemunhas mortas, exposta em praça pública, todo mundo celebrando a morte dessas duas testemunhas, e por fim, essas testemunhas, depois de todo esse tempo, recebem vida. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Pense só na cena. Pois bem, naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas,
ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram assentados no seu trono diante de Deus prostraram-se com seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, tu que és, que era, assim assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, para destruíres, e os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu e foi vista a Arca da Aliança. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Capítulo 12, vamos falar da mulher e do dragão. E viu-se grande sinal no céu, a saber, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha só, que achava-se grávida e grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que nascesse. E nasceu, pois, o filho do varão, que há de reger todas as nações. Olha o que ele está falando aqui, ele está falando do nascimento de Jesus, né? E que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele sustentasse durante 1260 dias. E houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Daniel retrata isso, né? Essa peleja que Daniel 10, 13 fala, 21 também, né? Versículo 21 do capítulo 10, 12, 1, fala muito sobre essas batalhas travadas no céu. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso, olha quem? O grande dragão, a antiga serpente, o que se chama Diabo e Satanás. E aqui ele dá mais um nome, sedutor do mundo. Ele de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha quanta verdade, né? Quanta explicação nos traz aqui João através dessa visão na ilha de Pátimo. Então ouvi uma grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E mesmo que acusa estes de dia e de noite diante de Deus. Você lembra como foi o caso de Jó? O diabo se apresentou diante de Deus para trazer acusação contra Jó. Aqui você está vendo, né? A resposta, as explicações de Apocalipse. E aí ele fala: pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria
própria vida. Vimos isso tão forte, não é? Em Atos dos Apóstolos, em a igreja primitiva em meio à perseguição. Por isso, festejai, ó céus, a vós que neles habita, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, vai fazer o quê? Perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Lembra que eles fugiram? Lembra da figura de Herodes? Olhe só. E foram dadas à mulher as duas asas como de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, depois a metade do tempo fora a vida da serpente. Então a serpente arrojou na sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, e o dragão foi arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que ganham o mandamento de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, colocamos aos Teus pés, rendidos a Ti, pois Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, a quem adoramos sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.